Fala galerinha do pré-técnico, tudo bem? Aqui é a professora Ana Beatriz e hoje a gente vai estudar óptica geométrica e espelhos, espelhos planos e espelhos esféricos. Vamos começar com uma introdução à óptica geométrica, alguns conceitos que são muito importantes para vocês. Vem aqui, vamos lá. Para começar a falar de óptica geométrica, eu tenho que dizer para vocês o que seria a velocidade da luz. Vocês com certeza já ouviram falar sobre a velocidade da luz, já tiveram curiosidade de estudar sobre ela. A óptica geométrica são fenômenos que envolvem a luz, então a gente precisa saber algumas propriedades. Primeira coisa, velocidade da luz. A velocidade da luz a gente denomina como c, tá? E ela tem este valor aproximado, né? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Lembrando que, como eu sempre digo nas aulas, unidade é muito importante, principalmente em física, ok? Então é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E para vocês, o que é o ano-luz? Também vocês ouvem bastante, tem filmes e séries sobre ano-luz, gente. O que seria o ano-luz? O ano-luz é uma distância, tá? É a distância que um raio de luz no vácuo, ele percorre um ano, ok? E corresponderia mais ou menos a esse valor aqui, 9,4, esse número enorme, vezes 10 elevado a 15 metros, ok? Vamos lá. Vamos começar falando sobre alguns tipos de fonte luminosa. E esses tipos de fonte luminosa a gente vai classificar de acordo com algumas coisas. A primeira classificação vai ser quanto à origem da luz. O que seria quanto à origem da luz? Eu tenho dois tipos. Eu tenho as fontes primárias e as minhas fontes secundárias. Vê aqui, ó. Fontes primárias. As minhas fontes primárias são todas aquelas que eu tenho luz própria, tá? Temos alguns exemplos: o sol, estrelas, a chama de uma vela, filamento de uma lâmpada incandescente. Vocês que são mais novinhos, né? Lâmpada incandescente não é muito comum para vocês, mas o filamento dela é uma fonte de luz primária. E aqui nós temos fontes de luz secundárias, que é qualquer corpo ou superfície, né, que reflete a luz de uma fonte primária. Então aqui a lua, planetas, pessoas de uma sala de aula, uma nuvem, etc. Ok? Vamos lá. Fontes pontuais. Agora eu estou classificando quanto à dimensão, né, quanto ao tamanho dessas fontes. Eu tenho as minhas fontes pontuais e as minhas fontes extensas. Eu já falei sobre algum corpo pontual e extenso com vocês na aula de cinemática. Agora eu vou falar sobre fontes pontuais e extensas. O que seria uma fonte pontual? Lembra, pontual é aquilo que a sua dimensão é desprezível em relação ao meu sistema, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos. Estrelas vistas da Terra, né? Pra gente a estrela é um pontinho pequenininho, mas na verdade ela é gigante. Mas como a gente está observando da Terra, ela é uma fonte pontual. A chama de uma vela em um estádio, um vagalume, né? Ele vai se tornar uma fonte pontual. E o que seria uma fonte extensa? Não sei se vocês já repararam nas luzes que tem na sala de aula, né? Essas luzes, as lâmpadas fluorescentes, eu chamo de fontes extensas. Tudo bem? Quanto às cores, as cores são muito importantes para a gente na física, principalmente nessa área de óptica. Eu tenho as fontes monocromáticas, que elas emitem luz em uma única cor, né, monocromática. O laser, por exemplo, todo mundo já teve ou quis ter um laser. O laser ele tem uma cor, ele é monocromático, tem verde, vermelho, azul. E eu tenho as policromáticas, que são constituídas por diversas cores. Lembrando que pra gente, cores são frequências, tá? A gente vai ver frequência um pouco mais à frente na nossa próxima aula sobre ondas, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos, que é a luz do sol, tem a luz da lâmpada incandescente e da lâmpada fluorescente. Bem, tipos de meio de propagação, né? Porque a luz ela vai se propagar, ou seja, ela vai passar pelos meios. Quais seriam esses meios, né? Eu tenho alguns tipos. Eu tenho os meios transparentes. O que seriam os meios transparentes? É o que permite a total passagem da minha luz, tá? Como, por exemplo, o vidro da janela da sala de aula. Se você olhar pela janela da sala de aula, vocês vão ver que vocês conseguem observar tudo que está do lado de fora.
Isso é porque a minha luz ela passa de forma regular e eu consigo ver o que está por trás deste vidro. Isso é um meio transparente. Aqui eu tenho um exemplo, ó, onde a minha luz ela consegue passar, contanto que meus olhos conseguem ver. E aqui o meu globo terrestre ele está atrás de um meio transparente, então ele está nítido, eu estou conseguindo ver. Meios translúcidos. O que seriam os meus meios translúcidos? Ele permite a passagem de uma luz difusa. Ou seja, eu até consigo ver, mas eu não consigo ver com muita nitidez. Aqui, ó, os meus raios, eles estão, tá vendo? Eles não chegam bonitinhos aos meus olhos, eles chegam de forma difusa. O que faz com que fique a minha imagem embaçada. Eu sei que tem um globo terrestre por trás, mas ele não está nítido. Tudo bem? Meios opacos. O que seriam os meus meios opacos? Ele não permite a passagem da minha luz. Ele tem um obstáculo. Não vai ter luz passando por ele. Aqui, ó. Se vocês forem ver, a luz ela chega, bate no meu obstáculo e não passa. Porque ele é opaco. Esse exemplo aqui, a minha frente, ela está escondendo o que está atrás. Então, como o meu meio é opaco, ele não permite a passagem da minha luz. Fenômenos de propagação. Eu tenho reflexão, refração e absorção. O que seria? Vamos cá, vem cá, que aqui tem um exemplo bem importante. Reflexão. Na reflexão, a luz ela vai incidir na minha superfície. Tá vendo? Eu tenho superfície 1 e 2. Essa linha S, ela separa a minha superfície 1 e 2. Na reflexão, a minha luz ela vai incidir na superfície S e vai refletir. Por isso que é uma reflexão. Agora, refração. O que está acontecendo na refração? A minha luz ela incide e quando ela incide, ela faz uma coisa que a gente chama de mudar de meio. Ela está passando do meio 1 para o meio 2. Então, quando ela muda de meio, ela muda a velocidade dela. Se vocês repararem, ela dá uma inclinadinha, porque ela muda de velocidade, então ela muda o ângulo dela. E aqui eu tenho uma absorção. Se vocês repararem, a luz ela vai incidir e a minha superfície ela vai absorver, tanto que não tem nada refletindo e não tem nada refratando, ok? Prosseguindo, a cor de um corpo. A cor de um corpo é muito importante, porque desde pequeno a gente aprende a mexer com cores. A gente pinta com giz de cera, lápis de cor, canetinha, a gente mistura a cor de tinta guache, na esperança de que a gente vá obter mistura de cores. Só que a cor, pra gente, na física, ela é muito diferente daquilo que é ensinado na música da Xuxa. Por exemplo, é muito diferente. Porque as cores, pra gente, são frequências. E essas frequências, elas são determinadas pelo que o meu objeto ele vai refletir. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um objeto que é vermelho, ok? A luz que está entrando no objeto também é vermelha. Se minha luz é vermelha e meu objeto é vermelho, vai refletir uma luz vermelha. Agora, olha esse aqui. Eu tenho uma luz chamada luz branca. Gente, o branco ele é composto de todas as cores, tá? Ele tem um espectro, que a gente também vai ver na nossa aula de ondas. Essa luz branca, que seria a luz do sol, por exemplo, bate num objeto amarelo. O que esse objeto faz? Ele absorve todas as cores da luz branca e reflete apenas a luz amarela. Esse aqui também, luz branca, mas o meu objeto agora é verde. Então, ele absorve todas as cores e reflete a minha luz verde. Agora, o que acontece num corpo preto? Gente, o preto ele absorve todas as cores, ele não emite, tá? Ele não está refletindo. É isso que acontece. Por isso que falam pra gente que fica mais calor quando a gente bota uma roupa preta. E realmente, porque o preto ele está absorvendo a energia, né? Ele está absorvendo a luz e ele não está emitindo, ok? Então aqui, a minha luz branca, ela entra no corpo preto e ela não sai, ela não é refletida. Quando o meu corpo é branco, o que acontece? Entra a minha luz branca e ele reflete uma luz branca. E agora, se eu tenho uma luz verde, por exemplo, um laser verde, e eu boto numa cor azul, o que ele vai refletir? A resposta é preto. Se você tem
uma luz de alguma cor, por exemplo, verde, e seu objeto é azul, verde com azul, ele vai absorver e não vai refletir nada, vai refletir preto. Você vai ver esse objeto preto, ok? Princípios da óptica geométrica. Bem, primeiro princípio muito importante. A luz, ela se propaga em linha reta, ok? Em meios homogêneos e transparentes, a minha luz, ela se propaga em linha reta. Prometo para vocês, assim como já prometi em todas as aulas, que assim que puder eu vou trazer os experimentos para a gente ver que ela realmente se propaga em linha reta. Aqui eu tenho alguns exemplos do porquê que ela se propaga em linha reta. Dá para observar aqui a nossa sombra. Se a luz não se propagasse em linha reta, a gente não teria uma sombra tão perfeita e bonitinha do jeito que fica. Que a luz ela vem do sol, se propagando em linha reta, nós somos um obstáculo e a nossa sombra ela é feita, ok? Princípio da independência dos raios luminosos. Como assim? Os raios eles são independentes. Quando eles se cruzarem, eles vão continuar seguindo a sua trajetória. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Eu tenho uma luz saindo desse refletor, uma luz saindo deste aqui, eles se cruzam neste ponto, depois eles continuam a sua trajetória. O fato deles se cruzarem não impede de seguir, eles não vão desviar, não vão fazer curva nem nada, eles vão continuar seguindo. Aqui é o clássico exemplo de um show, né, numa casa de show, uma balada, que tem vários refletores e várias luzes que vão se cruzar em vários pontos, mas vão continuar a sua trajetória. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que seria essa reversibilidade? O caminho descrito pela minha luz, ou seja, o sentido de propagação, ele indo ou voltando, a trajetória é a mesma. Ou seja, não sei se vocês já fizeram isso, provavelmente sim, estão sentados no banco de trás de um carro, o motorista está lá dirigindo e em algum momento ele começa a falar com você e olha para aquele espelhinho que tem ali na frente. Ele está te vendo pelo espelho, do mesmo jeito que você está vendo ele pelo espelhinho. Isso é o princípio de reversibilidade. O meu sentido de propagação indo e voltando da luz é o mesmo, que é o que permite isto aqui acontecer. Ele olhar o passageiro, conseguir se comunicar com ele e o passageiro também conseguir olhar nos olhos dele e se comunicar. Sombra e penumbra. O que seria sombra e penumbra? Gente, sombra é uma região totalmente desprovida de luz. A penumbra, ela já é parcialmente desprovida de luz. Aqui eu tenho um exemplo, uma figura que eu tenho uma fonte F, tá? Uma fonte extensa. Essa fonte, ela está emitindo esses raios de luz. Volto a dizer, esses raios aqui eu estou representando, ok? Claro que uma fonte de luz, ela tem diversos raios, mas esses aqui é só para representar. E essa fonte de luz, ela encontra esse obstáculo, e esse obstáculo aqui ele já faz uma sombra. Então, a partir desse obstáculo aqui, na parte de sombra, eu não tenho luz. Lembra? Esse aqui é opaco. Meio opaco, eu tenho um obstáculo, a luz não vai passar. Só que, como é uma fonte extensa, a luz ela passa por aqui por fora. Essa parte que passa por fora, passa parcialmente a minha luz. Então, eu vou ter o que eu chamo de penumbra. É uma sombra mais clarinha. Tudo bem? Vamos seguir? Câmara escura de orifício. O que seria a câmara escura? Não sei se vocês já ouviram falar, já viram em filmes muito antigos. Aquelas câmaras que eram uns caixotes que tinham um lenço que o cara botava a cabeça assim para tirar uma foto. Câmara escura. E tem uma curiosidade também do que vai ter na nossa próxima aula, que os nossos olhos, eles funcionam a partir de um princípio da câmara escura. Já adianto que, acho que eu já até falei isso em sala de aula, que a gente enxerga invertido. É o nosso cérebro que desinverte. É um fenômeno extremamente interessante. Mas como que funciona uma câmara escura? Eu tenho uma câmara, que seria essa parte azul, ok? Tem um objeto, que aqui está representado por esta seta. Este objeto, né, vai ser iluminado, vai entrar por um buraquinho, né, que a gente chama de orifício, e aqui dentro eu tenho a minha imagem. Se vocês observarem, a minha imagem ela vai ser menor do que o objeto e vai estar invertida, gente. Câmara escura, o meu objeto, a minha imagem do objeto ela é invertida. Além do objeto
e da imagem, o que é importante? Esses dois negocinhos aqui. P é o que eu chamo de distância do objeto até a entrada, até o orifício da câmera. E P' é a distância desse orifício até a minha imagem. Botei aqui bonitinho para ninguém esquecer. E claro, como tudo na física, tem uma formulazinha para você conseguir descobrir o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, essa distância. Que é essa relação, tá? I sobre O, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, é igual a P' sobre P. Distância da imagem ao orifício dividido pela distância do objeto até o orifício. Bem, vamos lá, né? Vamos fazer um exercíciozinho pra gente ver como é que funciona. Vou ler com vocês, depois eu vou resolver. Em uma câmara escura de orifício, construída artesanalmente para tirar fotografias, a distância entre o orifício e a parte interna na qual se prende o filme fotográfico é igual a 5 centímetros. Sabendo-se que o filme tem altura de 20 centímetros, pode-se afirmar que a distância mínima em centímetros em relação à câmara em que uma pessoa de 1,8 metros de altura deve se posicionar para que se obtenha uma fotografia de corpo inteiro é igual a... Vamos lá, chega aqui. Vamos resolver. Primeira coisa que eu sempre falo para vocês, separar os dados que ele te dá. O que ele me deu? Ele falou que na parede eu prendo um filme fotográfico, ou seja, a imagem, né, que é de 1 centímetro. A distância entre o orifício e a parede interna é 1 centímetro. Então, a distância da imagem, 5 centímetros, desculpa. 5 centímetros. Essa é a distância do orifício até onde fica meu filme fotográfico, ou seja, a minha imagem, 5 centímetros. Ele sabe que o filme fotográfico tem altura de 20 centímetros. Gente, o filme fotográfico é a imagem. Então, meu I tem 20 centímetros. E ele pode afirmar que a distância mínima em relação ao filme fotográfico é o que ele quer saber. Ele quer saber a distância que a pessoa vai ter que ficar. E esta pessoa, ela tem 1,80 m. Então, 1,8 metros. O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, tá vendo que aqui está em metro, centímetro e centímetro. Vamos passar isso aqui para centímetros. Então, 1,80 metros. Lembra? Anda 2 vezes com a casa para cá. 180 centímetros. Agora vamos lá. I sobre O é igual a P' sobre P. Vamos substituir. I é 20, O 180, P' é 5 e o P é o que eu quero saber. Sei que vocês iriam me perguntar, professora, mas pode substituir por X? Pode, só não se confunde na hora de botar as letras diferentes. Você podia chamar isso aqui do que você quisesse. A gente chama assim para vocês não se perderem, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu posso cortar os zeros, certo? E dividir por 2 em cima e embaixo. Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. Vai ficar 1 sobre 9 igual a 5 sobre P. O que eu faço agora? Lembra? Multiplica cruzado. Esse cara vem para cá, esse cara aqui. P vezes 1, P. 9 vezes 5, 45 centímetros. Então, é a nossa letra D. Vou botar aqui, ó, letra D de dado. Tudo bem? Isso é só um exemplo. Vamos continuar. Ih, meu Deus. Foi. Eclipse. Eclipse é um fenômeno muito interessante e que alguns de vocês já devem ter visto ou não. Eu já tive o prazer de ver uns 2 ou 3. O que seria o eclipse? Eu tenho 2 tipos de eclipse, que seria o meu eclipse total e parcial, ou parcial lunar e total ou parcial solar. O que está acontecendo aqui? Se vocês observarem nessa imagem, a órbita da Terra, ou seja,
a trajetória, né, que a minha Terra faz ao redor do Sol não é a mesma da órbita da Lua ao redor da Terra. Então, o que acontece? Chega alguns momentos que a Lua, a Terra e o Sol eles vão ficar alinhados nessa linha que a gente chama de linha nodal. Quando a minha Terra está entre a Lua e o Sol, eu tenho o que eu chamo de eclipse lunar, tá? E esse eclipse, como eu disse, ele pode ser total ou parcial. Dependendo de onde você estiver na Terra, você vai vê-lo de alguma forma. E isso. E ele acontece quando a minha Lua é cheia, tá? E aqui, quando a minha Lua está entre a Terra e o Sol, eu tenho o que eu chamo de eclipse solar, que ele também pode ser total ou parcial. E o eclipse solar ele acontece na Lua nova. Falando de Lua cheia e Lua nova, aqui eu vou ter as fases da Lua, tá? Que é muito importante. Eu, começando aqui da minha Lua nova, aí eu tenho o quarto crescente, Lua cheia, Lua minguante, Lua nova novamente. Esse ciclo, gente, ele demora em torno de 30 dias, mais ou menos, ou seja, um mês. Em um mês eu tenho esse ciclo das minhas fases da Lua. E o que vai determinar a fase da Lua? Lembra que eu falei que a Lua ela é uma fonte de luz secundária? Ou seja, ela reflete a luz de uma fonte primária. A Lua ela reflete a luz do Sol. Então, o que vai determinar a fase dela vai ser o quanto ela está refletindo essa luz do Sol. Na Lua nova, ela não reflete pra gente, né? A face, é que aqui tá um pouco escuro, mas a face clara, ela não está voltada para a Terra. Voltada para a Terra está a face escura. Então é o que eu chamo de Lua nova. A partir do momento que ela vai girando, ela vai refletindo a luz do Sol. Aqui, ó, um quarto dela, que a gente chama de quarto crescente, já está mais iluminado. Lua cheia, ela tá a face iluminada dela está totalmente voltada para a Terra. E assim vai. Fato curioso. Não sei se vocês já ouviram falar de Transformers, o lado obscuro da Lua, o lado oculto da Lua. Então, realmente existe, porque a Lua, ela gira em torno da Terra de forma que ela está sempre com a mesma face voltada para a gente. É sempre a mesma. Então, realmente existe o lado oculto, né? O lado escuro da Lua, ele existe. Prosseguindo, não tem como eu falar de óptica sem entrar na questão de espelhos, porque é algo que está na nossa vida. Espelho está em tudo quanto é lugar. E eu tenho dois tipos de espelhos, que são os espelhos planos e os espelhos esféricos. O que seria o espelho plano? Gente, espelho plano é aquele espelho que tem na sua casa, no seu banheiro, no seu armário. Você vê todo dia o espelho plano. O que acontece num espelho plano? Chega aqui na nossa figura. Meu espelho plano, eu estou olhando para o meu espelho, né? Isso aqui verde é o meu espelho. A luz bate no espelho e é refletida. Gente, espelho é algo que reflete a minha luz. E aqui eu consigo observar o objeto, ok? Sendo que tá vendo que tem aqui linhas pontilhadas? Essas linhas pontilhadas é o prolongamento das minhas linhas que estão incidindo no meu espelho. Esse prolongamento ele é importante, porque a gente vai ver que existem alguns tipos de imagens formadas por espelhos. E as imagens que são formadas por essas linhas pontilhadas aqui, ó, eu chamo de imagem virtual. Uma imagem virtual é o que a gente chama de atrás do espelho. Mas, professora, como assim atrás do espelho? Realmente é. É difícil você imaginar que o espelho tem uma frente e uma atrás. Mas o que a gente quer dizer com isso? Uma imagem virtual ela é formada pelo prolongamento dos meus raios incidentes. Tudo bem? Refletidos, na verdade, me desculpa. Incide aqui, reflete aqui, é o prolongamento dos meus raios refletidos. Característica da imagem de um espelho plano. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um cachorro, né, aqui em frente, está refletindo a imagem dele. Como é que é a imagem do espelho plano? Como que você se vê no espelho? Você se vê maior, menor, mais largo, mais fininho? Na verdade, o espelho plano, a sua imagem ela vai sempre ser virtual, ou seja, feita pelo prolongamento dos raios refletidos. Vai ser direita. O que seria direita? A minha imagem, ela pode ser de cabeça para baixo, né, o que eu chamo de invertida, ou direita. Direita significa que ela está
no sentido que ela não está de cabeça para baixo. Ela vai ser do mesmo tamanho do objeto, vai ser equidistante, ou seja, a minha distância até o espelho é a mesma distância do espelho até a minha imagem. E vai ser enantiomorfa. O que seria uma enantiomorfa? Ela é simétrica. O que seria isso? Não sei se vocês já viram o carro de ambulância, né? Tá escrito ambulância. Só que ele tá escrito ao contrário. Por que ele tá escrito ao contrário no carro? Porque quando a gente olha no espelho, aparece pra gente escrito ambulância de um jeito correto. Então, quando você se olha no espelho, o que tiver escrito na sua camisa vai estar escrito de trás para frente. E isso significa enantiomorfo, ok? Associação de espelhos planos. Eu posso associar diversos espelhos. Aqui, ó, eu tenho não é que eu tenho vários objetos verdes, não. Eu tenho um objeto e tenho 2 espelhos. E essa associação desses espelhos fez com que eu visse mais de uma imagem. Se tivesse só um espelho, eu ia ver uma imagem. Quanto mais espelhos planos eu for colocando, mais imagens eu vou poder ver. Aqui, ó, eu tenho 3 imagens do meu objeto. Como que eu vou saber o número de imagens que eu consigo ver? Com isso aqui. Isso aqui é uma formulazinha, que o N é o número de imagens que eu vou conseguir ver. 360, né? Lembra a volta do círculo? Uma volta completa, 360. E esse carinha aqui, que eu chamo de alfa, é o ângulo entre os espelhos. Vamos fazer um exemplo. Vamos lá? Vou ler aqui com vocês. O ângulo que 2 espelhos planos devem manter entre si para que sejam formadas 71 imagens de um determinado objeto é... Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Apagar esse exemplo que a gente fez para fazer isso aqui. Vamos lá. Vou escrever a fórmula. N é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Ele falou que eu tenho 71 imagens. Então, N é número de imagens. Então, aqui, ó, 71. 360 graus. Alfa menos 1. E agora, professora, o que eu faço? Passo 1 para o lado de lá. Se o 1 está aqui menos 1, muda de lado, muda de sinal. Então, vai ser 71 mais 1. Igual a 360 dividido por alfa. 71 mais 1, 72. E isso aqui, 360 graus dividido por alfa. E agora, professora, o que eu faço? Vou trocar de lugar. O alfa vai para lá, que ele está dividindo, ele vai para lá. E o 72 vem para cá, para baixo. Agora a gente vai dividir. Quanto é 360 dividido por 72? Vamos lá. Sei que vocês têm muita dificuldade de dividir. Lembra que eu falei? Vem para cá pro cantinho. Quem não consegue, dividido por 72. Aqui no caso, vocês já iam ver... Ah, vamos lá. Começa por 2. 72 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 14. Ah, professora... Não sei, 72 vezes 3, 3 vezes 2, 72 vezes 3, 6, aqui 21. E assim a gente vai. 72 vezes 2 vezes 4, 8, aqui dá 328. 72 vezes 5, dá 5 dá 35, 36, 360. Então, aqui seria 5 graus. Gente, toda vez eu falo para vocês em aula, não consegue dividir de cabeça? Faz isso aqui. Por favor, sem problemas. Eu sei que vocês têm muita dificuldade. Conta com vírgula, conta de dividir, conta de vezes. Sempre chega e faz o seu rascunho no cantinho. Gente, dia de prova, vocês têm o cantinho do rascunho, faz. Não faz de cabeça, porque quando vocês fazem de cabeça, vocês erram.
porque vocês querem fazer na pressa, querem fazer na correria, sempre façam o rascunho no cantinho, porque o rascunho no cantinho ele vai te ajudar. Por mais que você perca um tempo ali, é um tempo que você vai ter certeza que você vai acertar a sua questão, tá? E nesse momento ele é preciso. Vocês vão ver que fazendo isso, daqui a pouco vocês conseguem ir com mais ritmo nos seus exemplos, nos seus exercícios, tá? Como deu 5 graus, né? Que eu estou dividindo em grau, é letra A. Letra A. Bem, vamos, prosseguindo. Espelhos esféricos. O que eu tenho aqui em espelhos esféricos? Eu tenho 2 tipos de espelhos esféricos, os côncavos e os convexos. Meu espelho côncavo, lembra da concha de feijão? Então, imagina numa concha de feijão. O espelho convexo é essa parte de fora da minha concha do feijão, aquela parte externa. O espelho côncavo seria a parte interna da minha concha de feijão, tá? E se vocês olharem, realmente do lado de fora é convexo, do lado de dentro é côncavo. Eu tenho alguns elementos no meu espelho esférico que são extremamente importantes. O meu espelho esférico, ele é uma parte de uma circunferência, né? Então, lembrando, toda circunferência eu vou ter um centro de curvatura. Então, esse C aqui é o que eu chamo de centro de curvatura. Esses números, eles são só exemplos, tá? Esses números aqui não são fixos. São exemplos do que seria. Esse C é o centro de curvatura, tanto para o côncavo quanto para o convexo. R é o raio de curvatura, tá? V é o que eu chamo de vértice do meu espelho, ou seja, o ponto mais externo da calota do meu espelho. F é o meu foco principal. Fzinho é distância focal, tá, gente? Distância focal é isso aqui que na imagem está representado pelo 15, que é a distância entre o foco e o vértice, tá? Eixo principal, que é esse eixo aqui, né, a linha preta. E eixo secundário. Gente, eixo secundário é qualquer outra reta que passe pelo meu espelho. Essa reta aqui é a principal, eixo principal. Qualquer outra reta é o que eu chamo de eixo secundário. Tudo bem? Tipos de raio. Eu tenho algumas regrinhas, tá? Que são os raios que eles vão incidir e refletir. Primeira regra. O raio que incide no espelho, passando pelo centro C, ele é refletido sobre si mesmo. Então aqui, ó, côncavo e convexo. Côncavo, o raio, ele incide no C e volta pelo C. Aqui é a mesma coisa, o raio ele incide no C, tá vendo? O prolongamento dele vai até o C, volta pelo C. Essa é a primeira regra. Incidiu pelo centro, volta pelo centro. Segunda, raio que incide no espelho paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. Então aqui, ó, ele incide, tá vendo? Setinha pra cá. Incide paralelo ao eixo, volta pelo foco. Aqui é a mesma coisa. Incide paralelo ao eixo, volta, ó, prolongamento, volta pelo foco. Terceira regrinha. Raio que incide no espelho passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo. Incidiu pelo foco, voltou paralelo ao eixo. Incidiu pelo foco, voltou paralelo ao eixo. Vocês estão vendo que a diferença do côncavo para o convexo é que no convexo eu sempre tenho prolongamento. Depois a gente vai ver o porquê. Raio que incide sobre o vértice do espelho é refletido em relação ao eixo principal. Ou seja, eu incidi aqui no vértice, meu raio ele vai voltar fazendo a mesma angulação pelo eixo principal. Incidiu no vértice, voltou fazendo a mesma angulação pelo eixo principal. Vamos ver as imagens formadas pelos espelhos. O côncavo, eu tenho alguns tipos de imagem. O convexo, eu tenho uma imagem só. Vou começar pelo côncavo. Vamos lá. Objeto antes do centro óptico. Ou seja, eu coloco o meu objeto antes do centro, antes do C. O que acontece?
como que é a minha imagem? Essa imagem, ela vai ser essa aqui, ó. O objeto é esse, a imagem é essa aqui. Ela é real. O que é uma imagem real? Uma imagem real, ela é formada pelos raios refletidos, ou seja, na frente do espelho. Ela vai ser real, invertida, tá vendo que a seta tá de cabeça para baixo? Ela é invertida. E é menor do que o objeto. Agora, o que eu fiz? Objeto no centro óptico. Eu estou trazendo o objeto mais para perto do meu espelho. Agora, o meu objeto está em cima do centro óptico. Como é que é a minha imagem? Ela continua sendo real, ela continua sendo formada pelos raios refletidos, continua sendo invertida, só que agora ela é do mesmo tamanho do meu objeto. Estou aproximando o objeto do espelho. Objeto entre agora o centro e o foco. O que acontece? A imagem continua sendo real, continua sendo invertida, só que agora ela é maior do que o objeto. E o que acontece se eu trazer o meu objeto para ficar em cima do foco? Gente, objeto em cima do foco é o que eu chamo de imagem imprópria, ou seja, você não vai ver a imagem, tá? Que os meus raios, eles vão se formar, a gente chama de se formar no infinito, eles não vão se encontrar. Então, eu tenho uma imagem imprópria, eu não estou vendo a minha imagem quando o meu objeto está em cima do foco. Agora, o meu objeto está entre o foco e o vértice. O que acontece? A minha imagem ela já veio para cá, ó. Agora, ela não é mais real, ela é virtual. Ela é formada, ó, pelo prolongamento dos meus raios refletidos. Então, ela é virtual, ela é direita, porque agora ela não está mais de cabeça para baixo, e ela é maior do que o meu objeto. Esses são do espelho côncavo. Convexo eu só tenho um tipo de imagem, tá? Por isso que, quando eu estava falando dos raios, ele tem os prolongamentos. O que seria isso? Tá vendo esses prolongamentos aqui? Ele vai formar a minha imagem. A minha imagem ela vai sempre ser virtual, porque é formada pelo prolongamento, direita, que ela nunca vai estar de cabeça para baixo, e menor do que o objeto. Vou dar um exemplo, aquele espelho da farmácia, ou do ônibus, que você se vê desse tamaninho, que não é um espelho convexo. Retrovisor de carro, espelho convexo, tá? Então, o espelho convexo, além do objeto ser menor, ele amplia o seu campo de visão. Aquele espelho da farmácia é para o cara poder ver mais, ter um ângulo de visão maior da farmácia. O ônibus é a mesma coisa, para o motorista poder ver mais coisas. Então, ele amplia o campo de visão, mas o tamanho da imagem é menor. Esses são os espelhos convexos. Espelho côncavo tem o exemplo do dentista, que ele aproxima e ele precisa ver o seu dente de um tamanho maior. Então, aquilo ali é um espelho côncavo. Tem conta, infelizmente, né? Tem que ter conta na parte de espelhos. É o que eu chamo de equação de Gauss. Para vocês do pré-técnico, é muito mais comum cair teoria, tá? Então, se eu for dar um conselho, é sempre bom, né, fazer as contas, mas foca mais na parte teórica. Cai muita teoria sobre óptica. Mas a gente nunca sabe, né? Pode cair alguma conta. Então, vamos lá. Equação de Gauss. O que seria a minha equação de Gauss para espelhos esféricos? Eu tenho a minha distância focal, que é metade do raio, né? R sobre 2. Eu tenho a distância do objeto ao espelho, que é o P, e P' é a distância da imagem ao espelho. Como tudo, vamos fazer um exemplo, tá? Vamos lá. A figura abaixo mostra um objeto O colocado diante de um espelho esférico côncavo. Sabendo que a imagem gerada pelo espelho é maior, direita e distante 3 metros do espelho, determine o valor para o foco desse espelho. Então, deixa eu apagar aqui. Vou apagar. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vou botar a fórmula para a gente resolver. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ele quer F, ele quer o foco. Então, vou botar aqui, ó, 1 sobre F é igual. Gente, P. P é a distância do objeto até a imagem. Aqui, ó, tá na figura.
é 50. Então, 1 sobre 50. Tem algumas situações que não vai ser mais, vai ser menos. Como que você vai saber isso? Ele fala que a imagem do espelho é maior e direita. Gente, isso aqui tem que saber, é um espelho côncavo, tá? Espelho côncavo, onde a minha imagem ela é maior e direita, essa imagem é virtual. Se ela é virtual, aqui é menos, hein? Tá? Então, é 1 sobre... Se fosse real, ia ser mais. Mas como ela é virtual, é menos. A distância da imagem ao espelho é 3 metros. Vamos lá. Eu não posso fazer conta centímetro com metro. Vou passar esses 3 metros para centímetros. Vou acrescentar quantos zeros? 2. Tudo bem? Agora, eu vou fazer o temido MMC. Que ninguém gosta de fazer, ninguém gosta de tirar. Vou ensinar um negócio pra vocês. Não sei se é o melhor jeito, mas é um jeito que eu gosto, eu acho simples. O que você vai fazer? Quanto é 5 vezes 3? 5 vezes 3? 15. Quantos zeros tem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse aqui. O que eu faço agora? O 300, ele vem pra cá. O 50 vai vir para cá. O que eu vou fazer? 300 vezes 1. 300. Menos 50 vezes 1. 50. Como que vai ficar isso aí? 1 sobre F vai ser igual. 300 menos 50. 250. 15 mil. Corto os zeros, 1 sobre F é igual a 25 sobre 1.500. O que você vai fazer agora? Multiplica cruzado. Vai ficar 25F igual a 1.500. F é igual a 1.500 dividido por 25. Gente, isso aqui dá 60, tá? Lembrando, faz aquele rascunhozinho. Vai dar 60 centímetros. Letra C. Letra C. Eita. C de casa. Tudo bem? Continuando. Equação do aumento linear transversal. Isso aqui, eita, também não costuma muito cair para vocês, mas a gente tem que se preparar para qualquer tipo de surpresa, tá? O que seria essa equação do aumento linear? Aumento linear seria a ampliação ou redução da minha imagem, que a minha imagem ela pode ser ou maior ou menor do mesmo tamanho do meu objeto. Eu tenho como calcular isso. Eu tenho aqui, ó, esses 3 tipos. Volto a dizer, são 3 tipos, mas eu vou usar separado, tá? O meu aumento linear, eu posso trabalhar só com tamanho, imagem e objeto. Posso trabalhar só com as distâncias. E posso juntar esses dois, tá? Vamos fazer 2 exemplos para a gente fixar isso. Ó, um espelho esférico côncavo produz, a partir de um objeto de 4 centímetros, a imagem real de 6. O aumento linear desse espelho é igual a... Vou apagar aqui para a gente fazer. Vamos lá. Então, meu aumento linear, se ele falou de tamanho de objeto e tamanho de imagem, então eu vou trabalhar com I sobre O. Então, meu A, tamanho do meu objeto é de 4 e da minha imagem é de 6. Então, ó, I é 6, que é o tamanho da minha imagem, e 4 é o tamanho do meu objeto, tá? Só que aqui tem um detalhe. Eu tenho opções ali que são positivas ou negativas. O que acontece? A minha imagem é real, gente. Imagem real é espelho côncavo. Valeu. Obrigada. Imagem real é espelho côncavo, tá? Lembrando que se meu espelho é côncavo e minha imagem é real, ela está invertida.
Se ela está invertida, menos, tá? Então, meu aumento linear vai ser menos 6 dividido por 4 dá 1,5. Letra E. De elefante, tá? Vamos então agora para o nosso último exemplo. Um objeto é colocado a 10 centímetros de um espelho esférico e a sua imagem é formada 12 centímetros à frente do vértice desse espelho. O aumento linear transversal é produzido de... Então, vamos lá. Vou separar aqui. Com esses dois exemplos. Essa parte do aumento linear, ele fala de distância. Então, meu aumento linear é igual a P' sobre P. Então, meu aumento linear, o objeto é colocado a 10 centímetros, então P é 10. E a imagem, 12. Só que, de novo, ele fala que é um espelho côncavo, né? E a imagem é formada frente ao vértice desse espelho. Frente ao vértice desse espelho, imagem virtual, tá? Menos. Então, A vai ser igual a menos 1,2. Letra A. Tudo bem? Galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Assistam a próxima aula, porque é muito importante vocês terem esse conteúdo, ok? E coloquem o nome de vocês no comentário, tá bom? Beijinho, tchau, tchau, até a próxima.